Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma conversa aqui comigo e com o Daniel Nigri no Dica de hoje, o nosso podcast semanal. Hoje nós vamos falar sobre as ações do segmento de saúde, que você sabe, se acompanha, claro, estão sofrendo. E seria essa uma oportunidade de investimento? Nós vamos falar sobre Hapvida e sobre Redditor. Muito bem-vindo, chefe. Oi, Paty. É muito bom estar aqui de novo. Hoje um pouquinho gripado. Não acho que seja Covid, tá? Não tenho outros sintomas além desse. Normalmente no inverno eu fico gripado, então a minha voz deve estar um pouquinho diferente. Mas com relação, acho que vai até calhar, né? Porque a gente vai falar sobre saúde e tá todo mundo gripado agora. É verdade. Mas é um segmento que ele foi precificado muito caro ao longo desses últimos anos todos, sempre com aquela história, né? Que a população está envelhecendo, então vai demandar cada vez mais saúde, Não faz coisas do sentido, gênero. né? Mas é uma narrativa muito forte que as pessoas compram. E muito perigosa. E aí acaba que todas essas empresas foram negociadas a preços sobre lucros muito caros e tudo, e agora está tendo, né, uma redução de valor, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse podcast de hoje. Exatamente. Vamos conversar sobre essas gigantes do setor. Primeiro é importante falar já que citamos nessa desvalorização na cotação, visto que elas estavam super bem precificadas nos últimos anos, que a Hapvida, desde janeiro, ela já acumula uma baixa de quase 40%. No mês de maio, para vocês terem uma ideia, ela foi uma das ações que mais se desvalorizou na Bolsa. Só que aí aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Ontem o STF tomou uma decisão. Ele disse que as operadoras de plano de saúde elas não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da ANS. E aí a Hapvida deu uma respirada. Ela teve uma valorização na cotação. Já a Redditor, ela acumula uma perda de quase 25% desde janeiro desse ano, 24,2%. Lembrando que a Redditor comprou a Sul América, né? Foi uma grande negociação, o que o mercado chamou de negociação relâmpago, né? Porque ninguém esperava. E aí ela se tornou maior ainda, lembrando que a Sul América era a quarta maior operadora de planos de saúde do Brasil. E aí vem aquelas perguntas que são muito importantes para qualquer tipo de investimento, ou seja, aquelas que você pega o cenário macro, traz para dentro do segmento de negócio para entender se aquela valorização ou desvalorização está embasada nos números do negócio e nas estratégias que esse negócio tem para o futuro. Então, primeiro, a gente sabe que as duas estão expandindo. As duas fizeram grandes aquisições. As duas aumentaram de tamanho. A questão é, vamos parar por aí? Elas vão continuar? Lembrando que quando se fala de Redditor, ainda tem que se falar de Qualicorp também. Então, já são empresas que são muito significativas. Claro que a Hapvida mais no Nordeste, mas aí com essa aquisição ela vem também baixando aqui, vem mais para outras regiões do sul, sudeste do país. A Hapvida ela já está do sul e sudeste, ela já está com o hospital em todos os lugares, menos no Espírito Santo. Ela já não tem mais essa dependência do norte, nordeste. Exato, essa estratégia de expansão atendeu o objetivo que era muito claro para quem acompanhava o release dela. Então, ela veio aos poucos, só que ela percebeu que esse aos poucos estava demorando muito, e ela faz uma grande negociação e consegue, então, entrar de forma mais rápida nesses outros mercados. É claro que aqui existe uma discussão muito grande, consegue manter o mesmo sistema de gestão de custos lá em cima, numa região específica do país e transforma isso como uma constante no país inteiro? A estratégia vai dar certo nos outros locais? Tudo isso são perguntas válidas e que a gente vai responder ao longo da nossa conversa. Mas a questão é, vai continuar expandindo?
Ou esse tamanho que elas têm, elas precisam dar uma respirada? O que elas dizem sobre isso? Elas falam, opa, a gente já chegou num tamanho legal, a gente não vai crescer por enquanto, a gente vai tratar de produzir naquilo que a gente tem. As cotações, elas vão continuar sofrendo pela inflação médica? Ou será que essa inflação médica chegou onde tinha que chegar? E a partir de agora a gente vai começar a ver, na verdade, uma inflexão nesses números, com um aumento da ocupação dos leitos e, consequentemente, digamos assim, uma melhora, né, nesse ticket médio que vai, então, produzir um impacto positivo na margem. Esses números, de fato, já apresentam alguma inflexão ou eles ainda estão bem complicados? E existe todo esse upside, de fato, principalmente na Redditor? E os riscos desses negócios? Eu acho que essas são as principais perguntas que você, investidor, precisa obter respostas antes de decidir se é de fato um bom investimento. E é claro que ninguém melhor do que o Daniel Nigri para te dar essas respostas. Então, eu acho importante você começar falando para as pessoas, primeiro, de fato, você enxerga mais risco ou mais oportunidade nessas ações? Bom, Paty, obrigado pela pergunta. Você citou muitas coisas aí. Eu ainda enxergo mais riscos, mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho lá no início, né? A Redditor, por exemplo, é uma empresa que ela abriu capital em 2019, se eu não me engano, e na época foi até o maior IPO da Bolsa, né? Porque a empresa era muito grande já quando abriu capital. Normalmente as empresas abrem um pouco menores, e aí elas aproveitam essa abertura de capital para ganhar tamanho. E eu lembro que eu via né, eu cheguei a ver de algumas outras casas de análise as recomendações de compra, e me chamava muita atenção, não as projeções, ok, que uma empresa dessas com muita aquisição, ela pode crescer 20%, 30% ao ano por alguns anos, mas me chamava muita atenção aquela taxa de desconto ali de 9%, de 8,5%, né, em 2019 ainda, que a taxa de juros estava 6,5%, estavam botando um prêmio de risco, na minha visão, muito baixo. Você vê que hoje esses 8,5%, 9%, ele não paga nem a Selic. E então, o que eu, na época, eu falei, né? Eu cheguei a falar assim, cara, eu não vou analisar, eu acho que tá cara a empresa, eu nem preciso me debruçar aqui e ver muitos relatórios, falei isso em monitoria, e ela, na mesma época, estava lançando uma debenture, né? Que, não lembro se era uma debenture ou um CRI, mas era incentivada, era isento de imposto de renda, e que pagava IPCA mais 5,2. Nada tão bom assim quando você olha hoje, né? Ela acabou de sair de outra emissão de CRI agora, que saiu por um valor maior. Mas eu falei assim, esse CRI ou essa debênture em 15 anos vai dar mais retorno do que a ação. E a gente percebe que isso está acontecendo, pelo menos até agora, né? E deve continuar pelo menos por um bom período. Por quê? Né? Porque essas são empresas que elas têm como palavra de ordem a verticalização. Então, elas têm uma diferença muito básica. E uma está tentando buscar isso que falta da outra. Então, de um lado, você tem a Redditor, que é uma empresa muito grande em hospitais, tá? Que é muito grande em oncologia também, em infusões, mas ela não tem o quê? Não tem aqueles beneficiários, ela não tem o plano de saúde. Por isso é importante ela comprar a Sul América. Tá? Enquanto isso, a Hapvida, junto com a Notre Dame Intermédica, para você ter uma ideia, ela tem 15 milhões de beneficiários aqui, tá? São 6,5 milhões em odontológico, mais 8 milhões em saúde normal. É muito maior do que a Sul América, mas a gente ainda vai falar sobre isso, porque o ticket médio da Sul América é muito maior. Mas o que falta nelas? Falta ter mais, né, consistência de hospitais. E por isso que foi importante essa junção das duas, da Hapvida e da Notre Dame, como você bem citou no início do nosso podcast, da entrada aí em várias regiões do país. Hoje, inclusive, se você olhar lá os números aqui delas, né, ela tem aí hospital, como eu falei, ela só não tem agora no Espírito Santo, no Tocantins, no Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.
Todos os outros estados, a Hapvida, junto com a Hapvida mais Notre-Dame Intermédica, tem algum hospital. Claro que a maioria deles vai estar em São Paulo, 27 hospitais, segundo lugar, Minas Gerais, com 11, né? E isso é que trouxe bastante robustez aí para a empresa. Então, hoje, a gente tem uma Hapvida e uma Notre-Dame Intermédica que já está, né, com muitos beneficiários, já está com muito hospital, já está mais verticalizada e que atua numa classe um pouco mais baixa, vamos dizer assim, tá? Mas não é uma classe tão baixa, porque tão baixa acaba indo para o SUS. E você tem uma Redditor que ela é muito forte em hospitais, está tentando correr atrás do plano de saúde da Sul-América, e aí ela fica também robusta, só que ela está mais concentrada ali em algumas regiões do próprio Sudeste, tá? Como a gente vai falar aí um pouco mais para frente. Então, acho que existe essa diferença básica entre elas, que elas estão buscando resolver. E aí entra as outras empresas de saúde, né? Porque a Hapvida ela tem laboratórios próprios, a Redditor tem também. Aí como é que fica, por exemplo, uma Fleury, uma Hermes Pardini nisso, né? A própria Qualicorp, que já parte das ações já foi comprada pela própria Redditor. Então, essas outras empresas também, não sei se em algum momento elas vão ser adquiridas por essas gigantes aí, mas hoje quem está aparecendo como grande, com possibilidade de chegar e ter tamanho nacional, seria a Redditor e Hapvida, mas cada uma com o seu problema, né? E cada uma atuando em uma classe diferente. A Redditor numa classe um pouco mais alta, a Hapvida numa classe um pouco mais média, para baixa para média, vamos dizer assim. E eu acho que esse é um resumo inicial que tem muito a ver com a tal da verticalização de hoje. Considerando que o primeiro trimestre de 2022, na comparação com 2021, ainda tem muita influência aí da Covid no ano passado, que ainda estava muito forte, a gente sabe que influenciou bastante essas empresas. Considerando os resultados que foram apresentados agora no primeiro trimestre de 2022, e o upside que o mercado dá para ambas as ações, porque sim, ambas as ações, se você percorrer aí a internet, você vai ver muitas casas, muitos analistas, o mercado basicamente como um todo, trazendo um upside para as duas. Sim. Você acredita que, de fato, os resultados, eles vêm mostrando inflexão para justificar esse upside na cotação? Inflexão ainda para alta não está demonstrando, tá? A gente consegue ver isso claramente aqui. A Hapvida, por exemplo, né? Agora está mais difícil essa comparação no consolidado, né? Que seria a Hapvida mais GNDI, e GNDI só entrou fevereiro e março, né? No consolidado. Então não é tão simples assim. Mas mesmo quando a gente pega só o resultado da Hapvida, por exemplo, o EBITDA ajustado até, tá? Vamos usar até o ajuste que a própria empresa faz. Ele caiu de 466 milhões para 336, mesmo com aumento de receita, porque os custos aumentaram muito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre inflação médica, né? E isso está sendo repassado aos poucos. É mais ou menos similar ao que está acontecendo com as outras seguradoras, né? Com o Porto Seguro, por exemplo, no seguro de carro, aos poucos vai sendo repassado esse aumento da inflação. Na Redditor também não é diferente, você teve um aumento aí de receita líquida de 13,8, aumento de custos de 21, e aí quando você chega ali no EBITDA ajustado, você tem uma queda de 1%. Então, na hora que você olha os dois, né, você vai ver um pouco mais de robustez, vamos dizer assim, no resultado da Redditor. Ela tem se mostrado um pouco mais resiliente. Por isso, até que a Hapvida caiu mais na Redditor. Mas inflexão em si ainda não vimos, tá? E aí, o que o mercado gosta de usar? Qual é o indicador que o mercado mais gosta de usar nesse tipo de empresa? É o valor por leito. Eles adoram usar valor por leito. Então, na hora que você vê assim, a Hapvida fez uma aquisição de uma empresa nova e ela pagou, sei lá, 4 milhões por leito. Normalmente é o primeiro indicador que vem. Sim. Então, quando a gente olha hoje, tá, o valor de mercado e a quantidade de leitos, eu acho que é importante a gente falar isso, a gente vai
ver que a Hapvida, depois dessa aquisição depois dessa fusão, né, com a Notre Dame Intermédica, ela passou a ter 7.300 leitos. 7.230, para ser exato. A Hapvida em si tinha 2.891 e entraram 4.339, isso dividido em 85 hospitais. Além disso, ela ainda tem 269 laboratórios de diagnóstico. Olha que dentro dela, ela praticamente tem uma Fleury dentro dela, que é mais ou menos isso que a Fleury tem em diagnóstico. Clínicas, 318. Pronto atendimento, 77. Então, somando tudo, ela tem leitos ali, 7.230. Hoje, quando você pega o valor de mercado da Hapvida aqui, 43 bilhões, e você divide por esses 7.230 leitos, você chega a 6 milhões de reais por leito. Para ser bem exato, 5,9 milhões. Tá? Quando você pega a Redditor tem 11 mil leitos, isso depois de adquirir 2.200 leitos ao longo de 2021 e janeiro de 2022. Tá? Leitos operacionais, ela até chega a citar que ela tem 9.352, mas eu vou pegar pelo total de leitos de 11 mil. Sim. Então, 11 mil, você pegar o valor de hoje da Redditor, você vai ter, que eu prefiro pegar essa métrica, porque essa métrica não tem Covid, não tem nada disso. Então, a Redditor hoje tem 67 milhões de reais para 11 mil leitos, que dá 6 milhões de reais. Então, as duas estão precificadas iguais. Qual é o grande problema dessa visão? Primeiro, os leitos da Redditor estão em lugares mais caros do que o da Hapvida. Tá? Por outro lado, a Hapvida tem 15 milhões de beneficiários de plano de saúde, que a Redditor hoje está pagando para 4,5 milhões, 13% de novas ações. Essa questão do preço por leito ter uma diferença, ela se dá também muito pela questão de onde essas aquisições foram feitas. Né? Isso é muito importante, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, quem mora aqui no Sul conhece, na verdade, o Centro Clínico Gaúcho, que foi uma das maiores aquisições de leitos feita no ano passado pela Hapvida. Então, você tem aí mais uma quantidade grande de uma marca que é consolidada, mas uma região que é muito menos valiosa, entre aspas, do que seria a região sudeste, que é o foco maior da Redditor, né? Sim, isso. Esse ponto é importante. E a Hapvida, ela tem muita coisa lá no Nordeste que ainda teria menos valor em termos de, vamos dizer assim, valor do metro quadrado do terreno, valor do custo de construção. Tem algumas questões aí que acabam valendo um pouco menos. Tá? Mas Atrapalhei o teu raciocínio? Não, um pouquinho, mas tá bom. É que, na verdade, isso é importante, isso que eu falei só até o chefe retomar o raciocínio, é o seguinte, porque quando a gente fala em precificação, a marca leva muito nessa equação. E quando a gente fala de marca, a gente fala também nas regiões, porque as regiões estão ligadas diretamente à capacidade de consumo das pessoas. A capacidade de consumo das pessoas, ela está diretamente ligada a quanto de riqueza essa região produz. Então, isso é muito importante. Por que é que, por exemplo, nos fundos imobiliários você tem determinados tipos de modalidade que são muito mais valorizados numa determinada região do país? Por que que é mais caro aqui do que lá? Não é tão simples assim. E quando a gente fala de saúde, o chefe já falou antes para vocês, a gente está diretamente cobrando em relação à capacidade de consumo desses clientes. E quanto maior essa capacidade de consumo, maior vai ser esse ticket médio. Quanto maior for esse ticket médio e mais qualidade você conseguir colocar nessa prestação de serviço e você tiver, de fato, uma demanda fidelizada, você vai conseguir margens maiores. É claro que quanto menor a sua margem, aí a gente pode falar de Hapvida, porque Hapvida, e o chefe vai lembrar, quando ela e a Intermédica abriram capital, a gente discutiu muito sobre isso. A gente falou muito sobre isso nos grupos. E se você analisasse a estrutura de custos de uma e comparasse com a de outra, você ia ver diferenças gigantescas na gestão, como cada uma delas encarava essa gestão de custos e como isso interfere diretamente
na prestação de serviço e tem uma relação direta com o público que é atendido, que tem uma relação direta com a região. Então, muito da precificação vem também da localização desses leitos, da capacidade de aumento de produtividade nesses locais. Então, para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, o Centro Clínico Gaúcho tem marca, mas ele tem um atendimento para um público muito específico. Então, se você pensa em Redditor, você já pensa em outro tipo de hospital, em outro tipo de atendimento. Aí, quando você analisa a estrutura de custos, você vai entender que isso está lá nos números e que isso vai afetar também a precificação e não apenas o ágio, mas também o upside, tanto em momentos onde você está com um viés de valorização, quanto em momentos onde você está com um viés de baixa. Certo. Eu estava ali, né, fazendo uma espécie de... Eu calculei o valor por leito de cada uma, de 6 milhões, que estavam parecidos. Só que a Hapvida, ela já tem um produto, um programa todo de plano de saúde, enquanto a Redditor não tem. Ela está comprando esse programa da Sul América e ela vai ter que emitir 13% de novas ações, 13, alguma coisa, vamos arredondar aí para 14% de ações para os acionistas da Sul América. Então, isso tem um custo para a Redditor. Então, se a gente incluir esse custo, cada leito da Redditor vai passar para uns 7 milhões, tá? Porque ou a ação vai ter que cair, ou se não, enfim, vai ter novas ações aí no meio, mas vai entrar o resultado todo da Sul América. Esse resultado da Sul América é um resultado bem grande, por mais que sejam 4,5 milhões de beneficiários, são 5 milhões de reais de receita. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Hapvida hoje, ela conseguiu de receita no primeiro trimestre 4,8 milhões, somando a Hapvida e a Notre Dame Intermédica. Então, os beneficiários do plano de saúde, mesmo sendo 15 milhões da Hapvida e da Notre Dame Intermédica, eles não são suficientes para conseguir gerar tanto retorno assim para a empresa, em termos do que 4,5 milhões da Sul América. Então, isso já mostra uma diferença grande entre as duas. Agora, se você imaginar que tem essa diferença aí de 13%, você consegue ver que a Hapvida e a Notre Dame são mais espalhadas no Brasil e ela tem um leito um pouco mais barato, vamos dizer assim, e a Redditor tem um leito um pouco mais caro, já consolidando o resultado da Sul América. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto entra naquele conhecimento que a gente acaba tendo de mercado real. Não é o conhecimento de mercado real, e isso a gente consegue ver até com fundos imobiliários que fazem hospitais e outras empresas que constroem mesmo o próprio hospital. A gente percebe que cada leito hoje está sendo construído mais ou menos em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. E aí você fala assim, poxa, por que eu estou pagando 6 milhões, 7 milhões por leito numa empresa e está sendo construída a 1,5 milhão, 2 milhões? Então, aí você já tem uma diferença grande. E é uma diferença que, inclusive, facilita as aquisições das empresas, algo similar ao que acontece com a Ambipar, por exemplo. Por que a Ambipar adquire tantas empresas? Porque ela era negociada a um múltiplo tão mais alto que as outras aceitavam vender. Então, hoje, é um super negócio. Uma empresa, por exemplo, ela faz lá um hospital, aí ela consegue construir alguns hospitais por 1,5 milhão, 2 milhões de reais o leito, e ela vende para a Hapvida, ou para a Redditor, ou para a Notre Dame a 4 milhões de reais, ou a 4,5 milhões de reais o leito. Ele ganha dinheiro, e para a Redditor, e para a Hapvida, e para a Notre Dame é algo interessante também, porque ela está sendo negociada a 6 milhões. Aí o que acontece quando cai muito o preço da ação? Vamos imaginar que Redditor ainda caia mais 30% e Hapvida também. Aí tu assusta as pessoas. Cara, acaba o negócio delas, ela não consegue mais fazer aquisição, porque ela não vai encontrar gente disposta a vender o negócio dela por 3 milhões o leito. Esse é o risco que existe. E um cenário de juros mais alto, isso pode acontecer. Sim. Porque as ações elas vão ser precificadas para baixo. Então, quando você me perguntou no início assim, a tendência é de reversão, a tendência é de inflexão, por enquanto não. Agora, isso não impede de você ganhar dinheiro com elas via opções, por exemplo. Tá? Na Checkmate
a gente tem estratégia, por exemplo, hoje com o Hapvida. Uhum. Mas para você comprar e carregar, não vejo que seja um bom momento. Quer ver outra métrica que eu não vejo que seja um bom momento para as duas? Vamos lá. EBITDA, por exemplo, tá a Hapvida agora, 414 milhões, primeiro trimestre de 2022. Vamos imaginar que tenha muito Covid aí, tem muito custo e que vai ser, sei lá, 700 milhões, vamos dizer, em um trimestre. 2,8 bilhões por ano. Eu acho que nem o cara mais otimista vai colocar tanto assim. Cara, eu tô botando 75% a mais de agora. Tá? Aí você vai pegar hoje e você vai ver que ela está com um valor de firma de 49 bilhões. Cara, 49 bilhões dividido por 2,8. Cara, são 17,7 vezes EV sobre EBITDA. Saindo um pouco desse mercado, cara, uma Taurus, por exemplo, ela está negociando a 2,57 vezes EV EBITDA. Entendeu? Você vai falar assim, não tem potencial de crescimento também na Taurus, ela não vai fazer aquisição, talvez, mas, cara, será que vale a pena eu pagar 17 vezes na Hapvida, já sendo otimista com o resultado dela, do que pagar talvez 2,7 vezes numa Taurus, entendeu? Só para dar um exemplo aqui, será que as aquisições vão fazer o preço da Hapvida valer 6 vezes mais? Tem umas distorções no mercado que não me agradam. Quando você entra na Redditor, o cenário é um pouquinhozinho melhor. Mas, mesmo assim, também seria caro. Quer ver? EBITDA ajustado de 1,3 bilhões. Ela não sentiu tanto. Vamos imaginar que seja 1,7, 1,8 sem Covid. Então, ela vai dar 7 bilhões, mais ou menos, de EBITDA. Só que hoje ela está com valor de firma de 81,9. E ainda tem a diluição dos acionistas da Sul América. Sim. Se a gente colocar aí mais 13% nisso, vai dar uns 94. Se a gente pegar 94 dividido por 8, botando 2 bilhões, dá 11,7 vezes. Cara, é muito ágil acima de outras empresas que você pode comprar por causa do envelhecimento da população, ou porque a inflação médica sobe acima da inflação normal, porque essas empresas têm um potencial de crescimento na perpetuidade de X% a mais do que outras, ou qualquer coisa do gênero. Para mim é demais, entendeu? Eu entendo, aceito as pessoas que pensem o contrário, eu estou satisfeitíssimo, por enquanto, com as debêntures que eu tenho da Redditor. Porque a parte de renda fixa ela tem que pagar lá, o IPCA mais 5 ponto alguma coisa. Exatamente. E além dessa questão da precificação pela inflação médica, digamos assim, existe também um outro argumento no mercado que diz o seguinte, aí eu quero perguntar a tua opinião sobre ele. O fato de que no ticket médio consolidado, se tu pegar a Hapvida, por exemplo, o corporativo ele vem aumentando. Desde lá do primeiro TRI de 2021, ele vem em uma crescente. Então, isso significa que pode-se acreditar que, devido a esse aquecimento que se enxerga na economia, vamos ter um 2022 um pouco melhor, digamos assim, em termos de aquecimento de mercado que possa vir a trazer uma maior rentabilidade com os negócios que ela já possui, desconsiderando se ela vai fazer outras expansões ou não, e considerando que, de fato, a inflação médica, mesmo que alta, ela se estabilize a partir de agora. É um argumento válido? Tu usa isso? Assim, pode ser um argumento válido, até para a diluição de despesas fixas e coisas do gênero, mas eu acredito que naquele cálculo que eu fiz agora, aumentando o EBITDA ajustado dela de 400 milhões para 700 e da outra de 1,3 para 2 bilhões, eu acho que eu já incluía, né, alguns fatores positivos que podem acontecer. Pode ser esse, podem ser outros. Eu acredito que eu já incluí, já tá no preço, né? E mesmo com isso no preço ficaria caro. Quer ver? Hoje eu aceitaria esse tipo de empresa nesses cálculos com EV sobre EBITDA de 7 vezes, mais ou menos. Tá? Ou 8 vezes, se eu quisesse pagar mais caro. Tá? 8 vezes aqui, ó, 8 vezes 8 bilhões da
da Rede D'Or, 64 bilhões. Ainda tem a diluição da Sul América, que hoje ela está com o EBITDA zero, praticamente. Você teria que cair mais 27% aqui no cálculo que eu fiz. Pra ter uma ideia. A Hapvida, eu acho que é até mais do que isso. É que um argumento que eu acredito que seja muito importante, que as pessoas têm que levar em consideração, é que quando o cenário macro ele começa a andar para frente, quando você vê que as previsões eram muito pessimistas e você começa a ter resultados melhores do que o mercado previa, e ainda assim a cotação dessas ações continua sofrendo, mesmo que os números apresentem uma melhora aqui, uma melhora ali, existem pontos que são mais significativos. Nesses dois casos especificamente, a inflexão maior, ela viria do custo nesse ano de 2022? Então, a inflexão de resultados vai acabar vindo quando a empresa consegue repassar os custos, tá, para o plano de saúde ali. Então, ela consegue aumentar 20% um plano de saúde, e isso vai depender de aumento de renda real do trabalhador, por exemplo. Aí você aumenta 20% porque a inflação aumentou 20% no ano anterior, mas no próximo ano ela aumentou só 7, 8. Aí ela conseguiu repassar, ela volta a ter um pouco de margem. E o próprio crescimento dela. Então, essa componente ela acaba sendo importante para o custo. Cara, eu não lembro mais a pergunta. A inflexão, digamos assim. Hoje você vê no corporativo, principalmente, um ticket médio que vem aumentando. Em tese, você tem um nível de desemprego menor, mas uma renda que acabou perdendo muito valor. Mas ainda assim você tem números positivos. Aí o que acontece? Quando você tem uma prerrogativa de que vai se aumentar esse preço dos planos e de que você tem um aumento desse ticket médio, a partir do momento que você tem um custo mais estabilizado, influenciado justamente por essa inflação médica que vai aos poucos, gradativamente, dar uma baixada, ou pelo menos normalizar, não oferecer tanta pressão para essas empresas, você tem ali um dos pontos mais importantes de inflexão. Tá, então vamos fazer um cálculo aqui. Sinistralidade total, por exemplo, da Hapvida. Tá? Ela era de 65,5% em primeiro trimestre de 2021 e agora, até porque consolidou com a Notre Dame, que tem uma sinistralidade maior que a Hapvida, 76,9%. Vamos imaginar que essa sinistralidade, a da Notre Dame sempre foi maior do que a da Hapvida. Ela caia para 69, vamos dizer assim. Tá? Ela vai ganhar quase 8 pontos percentual. Tá? Então, se a gente pegar 4.841,50 e multiplicar por 69, dá 3.340. Hoje, essa sinistralidade foi 3.720,80. Então, eu acho que isso entra, esses 380 milhões a mais de custos, esses 380 milhões a mais que vai sobrar de margem, eu acho que entra na tua pergunta, porque aumenta o plano, melhora a margem, e aí mesmo que não caia o custo, que ele continue subindo, a receita sobe num patamar maior, então gera 380 milhões a mais. Tá? Só que gerar esses 380 milhões a mais, você imaginar que não aumente despesa administrativa nem despesa com venda. O que aconteceria? Esse EBITDA ajustado sairia de 414 e iria para 794. E bate mais ou menos com 700 e pouco que eu coloquei na outra métrica. Então, já está incluído no cálculo daquilo essa inflexão. E aí eu falo que ela ainda assim está cara. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas Daniel, com o juro caindo do Brasil no futuro e a inflação cedendo, elas não podem se valorizar? Cara, aí elas podem, mas aí todas vão se valorizar. O Itaú vai se valorizar, o Bradesco, o Banrisul, quer dizer, o Banrisul é estatal, às vezes não. Mas sei lá, Porto Seguro, a própria Sul América, se ainda existir,
sei lá. Ambipar, porque vai diminuir o juro da dívida, a ENG, a Claro, Neoenergia. claro, qualquer uma vai. Então, quer dizer, não adianta a gente falar assim, vou comprar Rap Vida, porque quando tiver a inflexão dos juros, eles começarem a cair, ela vai se valorizar. Você tem que estar posicionado naquela empresa que tem maior potencial de valorização. Eu Então, fiz comprar uma essas Rap Vida ou uma Alliance Sonai hoje, eu prefiro muito mais comprar uma Alliance Sonai. Eu fiz essas perguntas justamente para que vocês pudessem entender que quando o Daniel faz aquele cálculo, olha, o valor da firma é esse, olha, o valor de mercado, olha, o valor que eu projeto de EBITDA, todos esses cálculos, eles vêm de onde? Ele vem da projeção da receita, ele vem da projeção de custos. Dentro dessa projeção de custos, tem os fatores externos que a empresa não tem controle, porque ela não consegue controlar o preço do fornecedor, mas tem sim muito da gestão de custo interna. Existem os ganhos com a sinergia com essas expansões, que são maiores ou menores, dependendo do tipo de aquisição que ela faz, de fusão que ela faz. Ou seja, para chegar naquele valor que o Daniel projeta, ele leva em consideração esses fatores que são micro e os fatores que são macro. E aí ele joga lá dentro e ele te mostra, olha, se ele tiver esse bid daqui, ainda assim, nesse preço, é para dar tudo certo. E aí ela vai ter um upside. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas dizem, Patrícia, pergunta para o Daniel quanto vale a empresa. Eu tenho aqui uma lista de perguntas que eu fiz para o pessoal ontem, o que vocês gostariam que o Daniel falasse para vocês. Então, assim, as perguntas eram, por exemplo, qual é o preço mínimo para comprar a Rap Vida? Qual é o preço... O preço mínimo nas condições atuais seria 30% abaixo do preço atual. Pois é. Então, assim, mas aí você precisa entender por quê. Não é porque o Daniel é pessimista, não é porque o Daniel acha que o segmento de saúde não vale a pena, não Tem é... outras melhores. Não é porque você tem a empresa na carteira e o Daniel está falando isso que necessariamente você vai sair correndo e vai vender, entendeu? Então, é para você entender o que o analista leva em consideração quando ele faz essa projeção desses cálculos. Então, isso é muito importante. E aí, eu não sei se... Por exemplo, no segmento de saúde, você tem uma Fleury que está com um EV sobre EBITDA de 6,6 vezes, que poderia ser uma opção melhor do que a Rap Vida com menos risco. Mas ela tem outros riscos, né? Ela tem risco de, no futuro, ela ser comprada por alguma dessas. Você tem uma Hermes Pardini com 5 vezes, por exemplo. Enquanto essas, a gente está falando de empresas com 17, já aumentando o EBITDA delas, a outra com 11, com 12. Então, mesmo no segmento de saúde, se você procurar bem, você tem outras empresas. E aí, se tu não terminou o teu raciocínio, eu tenho algumas perguntas mais objetivas para fazer que o pessoal, o meu grupo privado lá do Instagram das pessoas que participam sempre, mandaram em relação à cotação desses ativos, em relação ao upside, em relação à margem de segurança e etc., para a gente finalizar a nossa conversa. A não ser que tu queira explicar mais alguma coisa para o pessoal. Não, eu acho que com relação às empresas é isso. Acho que tem que ficar de olho na verticalização e nesse preço por leito. Esse preço por leito está muito caro hoje no valor de mercado. Então, vamos lá. As perguntas são as seguintes. Primeiro, pergunta para o Daniel, a gente vê aí no mercado um upside que chega, na verdade, chegou, agora não, pelo que eu dei uma olhada, de grandes instituições projetando uma rede DOR num valor de 50, 55, 60 reais. Para comprar hoje, a rede DOR é melhor do que a Rap Vida? Nos preços, considerando Hoje, cotação. na cotação de hoje, se só tivesse essas duas empresas para investir, eu volto a dizer, eu investiria na Debenture e da Reddor. Mas, se só tivesse esse tipo de investimento, a Reddor hoje, ela é melhor do que a Rap Vida. Digamos que eu tenha as duas... Tá? Mas seria melhor. Tá. Eu não investiria em nenhuma das duas, mas entre uma e outra seria menos pior, vamos dizer assim. Se eu tenho as duas empresas... Essa pergunta teve muita gente fazendo. Eu tenho as duas empresas na carteira, eu estou assustado, não estou comprando, será que eu devo vender?
Tá, aí, caramba, o conhecimento de opções eu acho que modifica a forma como você lida com a situação, tá? Por exemplo, a Redditor é uma empresa que eu acho que o mercado vai comprar no futuro quando a taxa de juro cair. Também acho. Então, quando ela bate ali R$ 31, eu não vejo problema de você tentar é, remunerar ela com uma venda de put, por exemplo. Né? E Uhum. se ela bater ali 36, 37, você talvez vender um pouco de call. Sim. Então, isso faz com que você melhore um pouco o teu resultado ao invés de só esperar. Outra forma também que você pode usar é fazer aluguel de ação, mas eu não vejo um aluguel tão grande assim na Redditor. Uhum. Esses são pontos que você poderia ter um auxílio aí no teu rendimento de longo prazo. Lembrando que aqui no Dica de hoje você. Não, quando você vende put, você tem o risco de precisar comprar mais Redditor depois. Sim, sim. Mas aí a pessoa precisa estar consciente do que é essa estratégia. E caso você não tenha conhecimento, É. você pode assinar, que no Dica de hoje tem a carteira de opções, é o Daniel e o Marcelo. Lá tem vídeos, inclusive explicativos, sobre como funciona cada uma dessas estratégias. Você vai poder aprender com aqueles vídeos para entender: olha, isso se encaixa naquilo que eu quero. Aquilo ali não se encaixa porque eu acho muito perigoso. Ah, isso eu acho muito arriscado. E aí tem também as carteiras, na verdade, as indicações, onde você vai montando as operações e eles vão te dizendo o que É. você deve fazer, o que você deve comprar, quando você deve exercer, e tudo direitinho lá dentro das planilhas, né, chefe? Isso. A Rapvida é uma empresa que surpreendeu a gente negativamente. Eu não imaginava que o resultado viria tão ruim como veio, por exemplo. A Uhum, gente precisou fazer compra de put. A gente uhum, precisou comprar para proteger mesmo posição. Agora, é uma empresa que hoje ela está dando boa estratégia para montar um collar nela. uhum, A Rapvida. E aí a gente monta collar lá dentro que a pessoa não tem risco. Na verdade, assim, no cenário ruim ela vai ganhar ali 0,2, 0,3, e no cenário bom ela ganha 2% ao mês, 1,8, 1,9, ou às vezes uhum, até mais. Um da Embraer aí no cenário bom dava até 3%. Dependendo, uhum. aí você consegue. Tá? É, Então, são ações que hoje estão boas para você montar, usar opções, porque a volatilidade está alta, está ali 70%, 63%, e não é uma volatilidade normal da Rapvida. uhum, Normal é a Rapvida cair a volatilidade dela de volta para 40, 45. Então, você está num cenário bom para você operar opções com a Rapvida. uhum. Carregar, não. Carregar, não. Muito bem. Eu acho que ficou bem claro que hoje você tem um cenário onde o viés é de baixa, você tem uma inflação médica que pesa nos resultados totais, você tem um ticket médio que mostra que existe sim uma recuperação gradual, mas que ainda vai levar um tempinho. Ao mesmo tempo, você tem um setor que ainda pode se tornar muito pulverizado, isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, por mais que exista uma necessidade de alocação de capital grande, né? E existem regulações, normas, etc., que precisam ser atendidas também, mas a gente não pode deixar nunca de lembrar que quando você investe para o longo prazo, você precisa, mesmo sendo para o longo prazo, ficar atento e tomar muito cuidado com o tal do preço médio. Porque muita gente está preocupado justamente com isso, porque caiu, comprou um pouquinho mais. Caiu, comprou um pouquinho mais. Caiu, comprou um pouquinho mais. E hoje está com um percentual um pouco elevado, digamos assim, na carteira, justamente dessas empresas, porque lá na Covid elas eram a melhor coisa. E aí, quando elas começaram a cair, o investidor que não presta muita atenção nesses detalhes de análise qualitativa e quantitativa acaba sim ficando atraído, né? Nossa, mas ela é uma empresa tão boa e está caindo, vou aproveitar. Opa, caiu mais um pouco, vou aproveitar. Para essas pessoas que estão com um percentual muito, digamos assim, elevado, né, dessas duas empresas na carteira, o que tu sugeriria para elas? O que elas podem fazer hoje para melhorar um pouco esse balanceamento? Bom,
Se for um percentual muito elevado, eu acho que a pessoa tem que vender uma parte. Uhum. Ah, mas eu vou ter prejuízo. Cara, tu compensa com lucro de outra coisa depois. Tá? Prejuízo, para mim, nunca foi problema, pelo menos. Tá? Eu nunca tive problema com relação a isso, porque eu compenso com lucro de outras coisas. Uhum. Agora, se for um percentual assim, eu queria que fosse 5%, tá? 8%. Eu tenho aportes para fazer, cara, deixa quieto. Tenta remunerar com alguma outra coisa, Uhum. seja com aluguel das ações. E aí você investe em outras empresas e continua acompanhando elas. A hora que cair 100%, passa a ser uma opção que pelo menos pode ser que fique interessante, desde que o 30% também, né? Sim, Porque se tem a isso também. 30% não adianta nada, porque é o mercado inteiro que é 30% também não muda nada. Porque tem muita gente que acabou fazendo o tal do preço médio e acabou concentrando 20, 25% da carteira só em empresas de saúde e agora está levando um tombo grande. Então, esse cuidado é Mas muito agora já está importante. menor desses 25%, Sim, com porque certeza. caiu pra caramba e já está menor. Então, isso é muito importante, conhecer o que afeta e não levar para a perpetuidade eventos que você sabe que não se mantém, né? Então, seria mais ou menos E sabe como o uma coisa boom que do acho que e-commerce em todas. Pode falar. Sabe o que eu acho que ainda falta para as pessoas? Eu acho que ainda falta pensar a carteira como um portfólio completo. Né? Quando Sim. você olha, por exemplo, o resultado de um fundo ou do índice, você está olhando o portfólio completo. Tipo, você não É. entra lá no Ibovespa e fala assim, o Ibovespa hoje está caindo, sei lá aqui, deixa eu ver, 0,49. Você sabe que o Ibovespa está caindo 0,49. Você não entra lá dentro do Ibovespa para ver qual é a ação que está caindo mais ou a ação que está subindo mais. E qual é o Né? peso dela no índice, né? Quando a gente está falando da nossa carteira, ao invés de você olhar que a tua carteira subiu 0,5 ou 0,7 naquele dia, você está olhando aquela ação. Minha carteira subiu 0,5, mas a Hapvida caiu 6. Uhum. Aí você fica preocupado com a Hapvida que caiu 6, ao invés de você ficar feliz com a outra lá que subiu 4, que subiu 5, que subiu 7, que subiu 9. Então pensa a tua carteira como um portfólio. Cara, você vai cometer erros, tá? As nossas carteiras têm vários erros lá dentro. Uhum. E tem erros que, cara, eu falei assim para mim, eu não vou me desfazer desse erro porque eu acho que esse erro pode ser um acerto no futuro. O que que eu quero que aconteça com esse erro? Eu não quero que esse erro aumente, ele fique grande. Eu quero que ele fique pequeno. Como é que ele vai ficar pequeno? Eu paro de investir nele. Sim. Porque aí o portfólio como um todo vai reduzindo aquele tamanho daquele erro. À medida que essa ação, se a Hapvida, se você tem hoje 15% de Hapvida e ela cair de 6 para 3, esse 15% vira 7,5% se o resto das ações ficarem iguais. Uhum. E se você continuar aportando Se nas você outras continuar aplicando, ações. talvez ela vire 6. Exato. Se você Exatamente. ainda tiver uma alta nas outras ações, talvez vire 5, e aí ela vai ficando pequenininha. E aí você vai assumindo esse custo de carrego e ao longo do tempo esse custo de carrego, ele pode, apesar de hoje apresentar um risco maior, te dar um retorno, digamos assim, que pode ou não compensar esse custo de carrego, porque ninguém sabe. Agora, é inegável a gente considerar, devemos sempre considerar, que é um setor muito importante, que é um setor onde ainda precisa de muito desenvolvimento quando se fala em Brasil. E eu acredito que o Daniel concorda que é um setor importante para se ter na carteira. O que ele diz apenas é que a gente precisa prestar atenção em quais empresas hoje estão mais descontadas e são o melhor Muito investimento. amplo, né? A gente não precisa comprar hospitais. Uhum. Se você comprar, por exemplo, Odontoprev, você não está investindo em saúde? Sim. Odontoprev está numa das mínimas dela e a sinistralidade dela caiu, por exemplo, ao invés de subir. Uhum. Se você investir em Fleury, por exemplo, você está investindo em hospitais, você investir em saúde. Entendeu? Uhum. Tem algumas empresas de drogaria também, né? A Panvel caiu bastante, por exemplo. Então, setor de saúde, você não precisa ficar restrito a esse setor que é
de hospitais em si. E pensa o portfólio como um todo. Eu acho que esses são os grandes pontos. Quer ver um ponto que é legal? A carteira lá do YouTube, que eu faço todo mês, eu faço um videozinho do andamento da carteira. Lá atrás, em 2016, eu coloquei a Saraiva. Era um case que me animava, que eu achava que iria sair pelo menos alguma consolidação da Saraiva e nunca saiu. A empresa depois entrou em recuperação judicial. Na época, a gente comprou ela nessa carteira fictícia, eu comprei na minha carteira pessoal também a R$ 5. Ela passou por um grupamento de 35 para 1 e hoje ela está em 5. Então, quer dizer, ela caiu 97%, se eu fiz a conta certa aqui. Eu nunca mais aportei na Saraiva. Lá na carteira do YouTube, ela caiu de 3% para 0,1%. Então, quer dizer, se hoje ela for a zero, valendo 0,1% da carteira, cara, não muda nada. Nada, nada. Se ela falir hoje a zero, não muda nada. Vai perder 0,1%, que se dane. Sei lá, 2 dias de CDI. Então, pensar portfólio é muito importante. Por isso que a gente fala tanto disso, né? Lá na carteira plena também, da alocação, de você estar sempre mantendo equilibrados os percentuais. Isso é muito importante. É mais importante do que você acertar a empresa em si que você está comprando. Com certeza. Bom, eu acho que as perguntas foram todas respondidas, eu acho que ficou muito claro o posicionamento do Daniel em relação a essas duas empresas específicas, os pontos fortes, os pontos fracos, o que você precisa analisar se tem ela em carteira, se está pensando em entrar. O Daniel citou também a questão da renda fixa, que você pode sim dar uma olhada, que pode ser atrativa também para o teu portfólio, caso seja o teu perfil, né? Então, se tu não tiver mais nada para falar, acho que a gente pode se despedir do pessoal. Sim, foi um podcast bacana, né? Um setor que a gente acaba falando pouco, mas que está passando por transformações importantes, como a gente viu nesse vídeo, nesse podcast de hoje. É um mercado que está se consolidando cada vez mais, e isso não é uma tendência recente agora da Redditor ou da Hapvida, já é algo que vem há uns 15 anos acontecendo, pelo menos. Então, cada vez tem menos redes enormes, né, mas que tentam reduzir ao máximo os custos. Por quê? Porque se hoje, né, as pessoas, se eu não me engano, saiu um relatório não lembro se foi de 2019 ou de 2020, dizendo que a população gastava 6 ou 8% em saúde. Se a inflação de custo médico subir muito acima da inflação normal e da renda das pessoas, é difícil a gente imaginar que em 2050 as pessoas vão gastar 25% ou 30% com a saúde. Né? Em algum momento, essas empresas vão ter que reduzir margem, vão ter que reduzir custos. Então, é algo para a gente pensar também mais para frente. Tá? É um momento que, cara, tu não pode trabalhar para ficar pagando hospital, medicamento, médico, não sei o quê. Chega uma hora que vai ser reduzido isso. Tá? Então, Exatamente. é uma boa reflexão para vocês pensarem no futuro. Esse gasto com saúde tem aumentado gradativamente ao longo das últimas 2 décadas. Em algum momento isso não vai acontecer mais. Exatamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, então, da nossa breve conversa aqui, que você tenha aproveitado os conhecimentos e as informações passadas. Breve só pra gente, né? Uma pra caramba. A gente falaria aqui 2, 3 horas. Tudo resumido. É que é importante, eu acho que quando você coloca o seu suado dinheirinho, né, numa empresa, você está colocando na mão de um gestor, na mão de um setor, esse segmento precisa ser bem compreendido. Eu acho que quando essa tendência de resumir demais, de avança 2, 3, 4, 5 vezes para ser mais rápido, tu acaba consumindo muito conteúdo e entendendo muito pouco. E o dinheiro, como a gente sempre fala, ele não aceita desaforo. Na medida que ele vai embora, dificilmente ele volta quando você trabalha em um regime quase que de aposta, né? Vamos apostar que vai dar certo. Quer ver uma coisa? Eu hoje, por exemplo, eu ouvi um podcast que demorou 1 hora e 54 minutos com o Damour Daran, que ele foi convidado lá no podcast do Patrick O'Shaughnessy, né, que é dono de uma gestora, de uma asset lá dos Estados Unidos. E, cara, 1 hora e 54 passou voando, porque é tanto conhecimento que vale a pena a gente ouvir, a gente ter mais
ter mais embasamento para as coisas. Então, é sempre importante. E obrigado, Paty. Com certeza, o conhecimento, a informação, desde que essa informação esteja baseada de fato em dados e que se compreenda que existem inúmeras variáveis e que o nome já diz, são variáveis, né? Elas vão modificar ao longo do tempo. Então, cuidado com previsões 100% acertadas, porque elas não existem. Considere o seu perfil, considere o que deixa você dormir de noite, colocar sua cabeça no travesseiro e não ficar preocupado o tempo todo porque fez um mau negócio, trabalhar uma alocação inteligente dos seus recursos e, claro, você sabe que para isso você pode contar com os diversos produtos aqui da casa, os grupos também que estão disponíveis das carteiras aqui da casa, tem dica internacional, small caps, tem o Dica Ações, embora Dica Ações não tenha grupo no Telegram, ele tem a monitoria mensal, enfim. Serviço é o que não falta. A gente está vendo um bot que vai acabar tendo uma lista de transmissão. Eu não recebi esse memorando. Olha como eu sou velha, o memorando eu não recebi. Mas que boa notícia, olha, isso pode ser bastante positivo aí para quem assina também a carteira Dica de hoje. Enfim. Realmente já também. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Melhoras para todo mundo que está com gripe, para o chefe, para mim, para metade do Brasil, eu acho, né? Vamos seguindo aí mais um dia, mais uma semana, vem aí um ano movimentado, tem eleição, taxa de juros sobe ou não sobe, inflação vem abaixo do projetado, aí mercado anima, o PIB isso, Eletrobras aquilo, Paulo Guedes isso, Câmara dos Deputados, Senado, temos aí um ano bem movimentado pela frente. Você mantenha a tranquilidade, tenha paciência, como o Daniel sempre fala, leva tempo para construir, né? Então, pense antes construir de agir. Leva tempo. Exato. Por isso que o memorando não chega para você não fala a frase certa. Por isso, olha ali, ó, por isso. Agora descobri o motivo. Hoje então, você teve um bom dia especial ainda, né? Pois é, pela primeira vez, ó, o Zatar vai ficar com ciúmes agora. Deixa eu avisar para ele. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia, um abraço e até o próximo podcast. Tchau, pessoal.